Tema de hoje: recordar é viver, esquecer é morrer. Hoje nós vamos refletir um pouquinho de história da renovação carismática católica. Isso porque existe um grande mistério no plano de Deus. Quanto mais a igreja volta às fontes, quanto mais ela retorna à experiência original, mais ela avança em seu plano espiritual. Num determinado momento que a igreja se afastou da experiência de Pentecostes, Deus levantou a beata Helena Guerra para dizer à igreja: é preciso que a igreja volte ao cenáculo para que o Espírito Santo retorne à igreja. É um eco das palavras de Jesus: não vos afasteis de Jerusalém, mas aguardem a promessa do Pai. E nós estamos celebrando aí, falando um pouco de história, o jubileu da renovação carismática católica. Em 1967, nos dias 17 a 19 de fevereiro, em Duquesne, na faculdade de Duquesne, aliás, a faculdade do Espírito Santo, 30 jovens que já estavam há mais de um ano estudando os 5 primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos e confrontando a sua vida superficial, morna, espiritual, com o fervor espiritual das primeiras comunidades cristãs, começam a fazer um retiro de final de semana para clamar a Deus por aquilo que faltava a eles. E durante o sábado à noite, numa festa de aniversário de um desses participantes, alguns jovens começam a sentir impelidos da festa para a capela. E um a um vai tomando essa decisão de entrar na capela. E ali Deus, assim como Moisés na sarça ardente, resolve manifestar o seu mistério que estava escondido aos seus olhos. E aqueles jovens vão sendo impactados por uma experiência do amor de Deus que nós denominamos batismo no Espírito Santo. E essa experiência foi tão fulminante no coração desses jovens que em pouco tempo a renovação carismática se espalhou como um fogo no canavial, atingindo aí o mundo inteiro. Em 1970 para 71, a renovação carismática chega ao Brasil e vai se alastrar por meio das experiências de oração. Então, nesses dias agora, 17 a 19 de fevereiro, nós vamos estar celebrando aí 50 anos da renovação, do mover de Deus na Igreja Católica. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre o batismo no Espírito Santo, sobre a renovação carismática, sobre a ação de Deus por meio do Espírito, eu queria falar para vocês sobre alguns livros que você precisa conhecer. Um desses livros é A Hora do Espírito, do Falvo. É um livro fantástico das primeiras horas, a ação do Espírito Santo na igreja, também na renovação. Tem um livro que é fantástico, chama O Século do Espírito Santo. Vale a pena você adquirir esse livro. Eu estou com um livro aqui que é relíquia do René Lalantin, que é Pentecostalismo entre os Católicos, entre outras leituras, como um clássico livro da renovação, que é Os Sereis Batizados do Espírito Santo, do Padre Haroldo Ram, e um dos livros que aqueles jovens também liam e se confrontavam, que é A Cruz e o Punhal, do pastor David Wilkerson. Vale a pena você mergulhar nesses mistérios, porque tem algo grande de Deus que está vindo por aí. Deus está querendo levantar novamente uma geração de adoradores, de líderes, de jovens cheios do Espírito Santo, porque um novo avivamento está por vir. Que Deus te abençoe, a paz e Pentecostes, galera. Fogo de Deus. Galera, tema de hoje: recordar é viver, esquecer é morrer. Hoje nós vamos refletir um pouquinho de história da renovação carismática católica. Isso porque existe um grande mistério no plano de Deus. Quanto mais a igreja volta às fontes, quanto mais ela retorna à experiência original, mais ela avança em seu plano espiritual. Num determinado momento que a igreja se afastou da experiência de Pentecostes,
Deus levantou a beata Helena Guerra para dizer à igreja: é preciso que a igreja volte ao cenáculo para que o Espírito Santo retorne à igreja. É um eco das palavras de Jesus: não vos afasteis de Jerusalém, mas aguardem a promessa do Pai. E nós estamos celebrando aí, falando um pouco de história, o jubileu da renovação carismática católica. Em 1967, nos dias 17 a 19 de fevereiro, em Duquesne, na faculdade de Duquesne, aliás, a faculdade do Espírito Santo, 30 jovens que já estavam há mais de um ano estudando os 5 primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos e confrontando a sua vida superficial, morna, espiritual, com o fervor espiritual das primeiras comunidades cristãs, começam a fazer um retiro de final de semana para clamar a Deus por aquilo que faltava a eles. E durante o sábado à noite, numa festa de aniversário de um desses participantes, alguns jovens começam a sentir impelidos da festa para a capela. E um a um vai tomando essa decisão de entrar na capela. E ali Deus, assim como Moisés na sarça ardente, resolve manifestar o seu mistério que estava escondido aos seus olhos. E aqueles jovens vão sendo impactados por uma experiência do amor de Deus que nós denominamos batismo no Espírito Santo. E essa experiência foi tão fulminante no coração desses jovens que em pouco tempo a renovação carismática se espalhou como um fogo no canavial, atingindo aí o mundo inteiro. Em 1970 para 71, a renovação carismática chega ao Brasil e vai se alastrar por meio das experiências de oração. Então, nesses dias agora, 17 a 19 de fevereiro, nós vamos estar celebrando aí 50 anos da renovação, do mover de Deus na Igreja Católica. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre o batismo no Espírito Santo, sobre a renovação carismática, sobre a ação de Deus por meio do Espírito, eu queria falar para vocês sobre alguns livros que você precisa conhecer. Um desses livros é A Hora do Espírito, do Falvo. É um livro fantástico das primeiras horas, a ação do Espírito Santo na igreja, também na renovação. Tem um livro que é fantástico, chama O Século do Espírito Santo. Vale a pena você adquirir esse livro. Eu estou com um livro aqui que é relíquia do René Lalantin, que é Pentecostalismo entre os Católicos, entre outras leituras, como um clássico livro da renovação, que é Os Sereis Batizados do Espírito Santo, do Padre Haroldo Ram, e um dos livros que aqueles jovens também liam e se confrontavam, que é A Cruz e o Punhal, do pastor David Wilkerson. Vale a pena você mergulhar nesses mistérios, porque tem algo grande de Deus que está vindo por aí. Deus está querendo levantar novamente uma geração de adoradores, de líderes, de jovens cheios do Espírito Santo, porque um novo avivamento está por vir. Que Deus te abençoe, a paz e Pentecostes, galera. Fogo de Deus.